do Senhor, primários, a paz do Senhor para você que nos visita nessa manhã. Hoje, aqui, domingo, dia 16 de outubro. Bem-vindos à lição de número... Qual lição, Johan? 3. Lição de número 3 aqui da turma dos primários. Eu sou a tia Lisiane. E eu sou o Johan. Ele é o Johan, eu sou a tia Lisiane. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBD. Tá feliz de estar aqui, Johan? Sim. Eu também estou muito feliz de estar aqui e a gente está muito feliz porque você está aí. Então, dá bem-vindos para os primários, Johan. Bem-vindos, primários. Bem-vindo você que nos visita também nessa manhã, né? Nós temos visitantes, então você que não é aqui da igreja, mas que está nos visitando hoje, muito bem-vindo para você. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. E também, Johan, o que a gente vai pedir para eles fazerem? Dar o like, Isso. compartilhar e fazer mais o que, tia Lizzy? Comentar? Isso. A gente quer que vocês deem o like, vocês compartilhem esse vídeo e comentem aqui embaixo. Sabe por quê, Johan? Quanto mais eles fizerem isso, mais pessoas vão ver essa aula. Olha que legal. Aí o evangelho vai ser pregado, não é? Sim. Para muitas outras pessoas. Então, por favor, você dá o seu like, você comenta e compartilha. E eles têm que separar algumas coisas também, né, Johan? O que a gente precisa para essa aula? A revista, a Bíblia e a oferta. E o caderno de oração. Mas não fica triste, porque se você não tem o caderno de oração, aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso caderno Kids para você orar junto com a gente. Então agora nós vamos começar orando, justamente começar orando. Eu vou orar pra gente começar, mas olha só, eu não quero que eles deixem a gente sozinho aqui falando só nós dois. O que eles têm que fazer? Orar junto. Orar junto com a gente, ofertar junto, estudar junto, né? Aqui a gente vai fazer tudo junto. Então vai falando aqui no chat, orando, fala amém, aleluia, glória a Deus. Fica aqui com a gente. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e você vai orar aí também. Vamos juntos? Então tá, vou lá orar. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia. Muito obrigado pelo domingo, que é o dia do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, porque nós estamos aqui nessa oportunidade de falar sobre a sua palavra. Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui hoje nessa EBD e que ainda vai assistir essa EBD mais para frente, Senhor. Eu peço que a sua palavra entre em cada família, em cada casa, em cada coração, Senhor, e faça morada em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos começar falando o nosso textuário, mas não somos nós que vamos falar o textuário. Nós convidamos pessoas para falar o textuário, né, Johan? Sim. Então, e agora nós vamos ver quem são esses primários abençoados que vão falar o nosso textuário pra gente. Roda aí o textuário. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23a. Amém! Que bênção! E agora o Johan vai falar o textuário outra vez. Fala o textuário, Johan. Pois o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, parte A. Isso. O salário do pecado é a morte. Sabe o que é salário? Sim. É o pagamento por alguma coisa que a pessoa faz. Se você tem um trabalho, no final do mês, você recebe um salário. Que é um dinheirinho. Que é um dinheiro, isso mesmo. Então, olha só, quando Deus está falando aqui que o salário do pecado é a morte, é quando a pessoa escolhe pecar, ela vai ter um resultado, vai ter uma consequência, não é verdade? Sim. E qual é a consequência desse pecado, Johan? A morte. A morte, ficar separado de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas olha só, agora nós vamos chamar aquele quadro que é pra gente que não é curiosa. Você é curioso? Um pouquinho só. Gosta de investigar assim as coisas? Uhum. Então agora nós vamos chamar, já que a gente falou de versículo, falamos do salário, então agora nós vamos chamar o nosso quadro Momento Curiosidade. Bom dia, primários, tudo bem? Bem-vindos a mais um Momento Curiosidade. No Momento Curiosidade de hoje, nós vamos falar sobre o sal. Antigamente, o sal era utilizado como forma de pagamento. A palavra salário vem da outra palavra sal. Então, numa época sem geladeiras, o sal era a garantia da conservação de carnes e outros alimentos. Ter barras de sal em casa era como ter uma poupança, por exemplo.
a gente podia trocar o sal pelo que quisesse e quando quisesse. Que legal! Amém. Amém, né? Que legal. Então, olha só, vocês já sabiam? Fala aqui no chat pra gente se vocês já sabiam sobre essa curiosidade. Vocês sabiam de onde vinha a palavra salário? Conta aqui pra gente, tá bom? E agora, o que a gente vai fazer aqui nessa aula, Johan? A gente vai chamar um primário abençoado, a Alice. E o que ela vai fazer? O caderninho de oração. Mas ela vai fazer sozinha? Não, Com quem que ela vai fazer? com a família dela. Que bênção! Então agora vamos orar o nosso caderno Kids com a família da Alice. Bom dia, crianças! Hoje nossa família fará a oração do Salmo. Qual Salmo, Alice? 16. 16. E o Salmo 16 diz assim, que podemos confiar na proteção de Deus. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. Vamos orar então, crianças? Posição para a oração. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor, porque posso contar porque posso contar com sua ajuda sempre. com sua ajuda sempre. Agora a Alice vai orar pelas crianças de Da Sri Lanka. Sri Lanka. Senhor, Senhor, que as crianças que são obrigadas que as crianças que são obrigadas a estudar budismo ou hinduísmo a estudar budismo ou hinduísmo possa conhecer a Cristo. possa conhecer a Cristo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém! Que legal, que bênção! E olha só, fique esperto, porque você pode ser a próxima família a ser convocada a orar o nosso caderninho de oração. Então fica ligadinho que a qualquer momento pode chegar um bilhetinho, uma mensagem aí pra você, né, Johan? Que a gente vai chamar, né? Todo mundo vai orar aqui junto com a gente. Amém? E agora, falando em bênção, falando em oração, nós vamos fazer uma parte super especial, né, Johan? Qual é? Super animada e super especial. A oferta. Pega então aí, Johan. Então, olha só. Agora nós vamos ofertar ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus se agrada daquele que oferta com? Alegria. Daquele que oferta com alegria. E nós temos aqui na igreja, eu também, além da oferta, eu quero falar para você sobre o nosso propósito. Um propósito chamado propósito dos 1000 valentes. O que significa isso, Johan? Você sabe? Sim, é um propósito que a gente precisa de pelo menos 1000 pessoas para pagar para a gente conseguir comprar o lugar que a gente está agora. Isso mesmo, nós precisamos de pelo menos 1000 pessoas, mas não é qualquer pessoa não, tem que ser gente valente, gente que confia em Deus. Para quê? Para ofertar nesse propósito, para que nós possamos comprar esse espaço lindo que você está vendo aí nas imagens. Você gosta, Johan, aqui desse espaço? Claro, é muito grande, dá para todas as crianças brincarem. Dá pra gente fazer muitas atividades, brincadeiras com os adultos, com as crianças, cultuar, é muito legal, todo mundo gosta e nós gostaríamos de comprar esse espaço. Então, nós estamos convocando os valentes aí, se você é um desses valentes, se Deus tocar no seu coração, entre em contato aqui com a gente, pode falar no chat, mandar um e-mail, WhatsApp, entre em contato com a gente para você fazer parte desse desafio dos 1000 valentes, porque certamente Deus vai poderosamente te abençoar, né, Johan? Sim. Então agora vai tocar o louvor e nós vamos ofertar ao Senhor com alegria, né? Claro. Amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. Nessa terra tenho muito que lutar, um gigante cada dia derrubar. Deus vai me ajudar. A estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo, sou protegido. Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar. Abençoado será, com meu amigo eu sou 24 horas protegido, mal não me alcançará.
estrada da vida é sinuosa, já enfrentei tantos perigos. Sempre sou guardado por meu Deus, Ele é meu grande amigo. Alegria hoje vive ao meu lado, direita e esquerda, pois eu sou abençoado. Com meu amigo, sou protegido. Deus está comigo por onde eu passar. Deus me guardará onde eu tocar. Abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Por onde eu passar, onde eu tocar. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Por onde eu passar, Deus me guardará. Onde eu tocar, abençoado será. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. Mal não me alcançará. Com meu amigo eu sou 24 horas protegido. O mal não me alcançará. Amém, glória a Deus. Agora eu vou orar por você que ofertou e também a gente vai orar por aqueles que não tiveram, né, por um motivo justo como ofertar, para que Deus abra as portas do céu sobre eles, né, e prospere os nossos irmãos. Sim, amém. Amém. Então vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo por cada um, meu Deus, que nessa manhã ofertou ao Senhor, Pai, com o coração aberto, com o coração liberal, com o coração alegre. E eu peço que em nome de Jesus, o Senhor venha a prosperar de forma poderosa cada um dos teus filhos. E aqueles, ó Deus, que não puderam ofertar, Senhor, que o Senhor abra as portas do céu, meu Deus, sobre eles, Pai, para que eles venham alegres contar o testemunho e ofertar na sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vem aquela parte. Que parte que é, Johan? O nosso banquete. A parte do nosso banquete, é claro. A parte que a gente vai ser alimentado pela palavra de Deus. Que legal. E aí, você quer chamar? Pode chamar você, tia Liz? Vou chamar então. Então agora vai vir a nossa história. Roda aí, tia Amanda, a história de hoje. Meu banquinho tava pra trás. Fica espertinho aí. Por que você puxou o lápis pra trás? Porque tava muito pra lá. Ó, agora a gente vai vir com a história. Amém. Então nós vimos aí nesse desenho, nessa história, a história de quem? De Caim e Abel. A história de Caim e Abel. O título da nossa lição de hoje a gente nem falou. Qual que é, Johan? O pecado gera a morte. O pecado gera a morte. Por isso que o nosso textuário diz que o salário do pecado é a morte, porque tem tudo a ver. Então, como a gente viu aí nessa história de Caim e Abel, que foi uma história muito triste, Caim, cheio de raiva e de inveja, com o coração tão cheio de pecado, ele matou o irmão dele. Como era o nome do irmão dele? Vocês sabem? Era Abel. Abel. Então, mas o Johan vai falar pra gente agora o que é pecado, pra gente entender o que tinha no coração de Caim. O que é pecado, Johan? Fala pra gente. Pecado é tudo que a gente faz, fala, ouve, sente ou diz. Não, diz é a mesma coisa que falar. Não tem problema. Corta aí, é só Amanda. continuar. Então, vamos lá. Vocês viram, então, a história que a gente viu? Olha só. Que história triste, não é verdade? O título da nossa lição de hoje é O Pecado Gera a Morte. O pecado gera a morte. Então, olha só, a gente viu aí que Caim, cheio de raiva e de inveja e com o coração cheio de pecado, todo sujo pelo pecado, ele matou o seu irmão. Como era o nome do irmão dele, Johan? Vocês sabem? Era Abel. O nome do irmão dele era Abel. Mas pra gente entender o que é pecado, Johan vai falar pra gente agora o que é isso. O que é pecado, Johan? Fala pra gente. Pecado é tudo que a gente faz, fala, ouve, sente, Vê e vê que não agrada a Deus. que não agrada a Deus. São aquelas coisas que a gente faz
que não agrada a Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Alguma coisa, alguma música feia que a gente escuta que está ensinando coisa errada, às vezes alguma mentira, algum xingo, algum desenho que a gente vê que os nossos pais falaram para não ver porque está ensinando coisa que não agrada a Deus. Enfim, coisas que a gente vê, que a gente fala, que a gente sente algum sentimento de inveja, de raiva de alguém. Igual de Caim. Igual de Caim, que não agrada a Deus. Então essas coisas são pecado, essas coisas nos separam de Deus. E olha que coisa interessante, Johan e Primários, que coisa interessante que Deus, ele perguntou para Caim o que estava acontecendo. Deus procurou Caim e falou assim, o que está acontecendo? E Deus falou com ele que ele precisava dominar esse sentimento que estava nele. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você e para vocês. Será que Deus não sabia o que estava acontecendo? Vocês sabem? Para quem não sabe, Deus estava testando Caim, por causa que ele queria ver Caim se arrepender do que ele fez. Isso mesmo, claro que Deus sabe de todas as coisas e Deus viu tudo o que aconteceu. Mas Deus estava perguntando para Caim porque queria que ele confessasse o pecado dele, queria que ele se arrependesse, para que ele pudesse ser perdoado. Mas, sabe o que aconteceu? Será que ele se arrependeu, Ior? Não. Não, sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu alimentar o pecado. O seu pecado, tá com fome? Quer um pedaço? Eu quero. Não é nada disso. Alimentar o pecado não é isso, não. Alimentar o pecado é fazer alguma coisa que não agrada a Deus, dessas que a gente já falou, e não se arrepender. Ou até achar, isso não tem nada a ver, não foi uma coisa tão horrorosa assim, não foi um pecado tão grande assim. Vou fingir que nem foi comigo, que aí ninguém vai nem se lembrar, não foi uma coisa tão ruim assim. Ou então, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa peca e coloca a culpa em outro. Ah, se ele não tivesse me provocado, eu não teria batido nele. E também, se tivesse me emprestado, eu não pegaria dele. Olha só que coisa horrível. Isso tá errado, não tá? Sim. Isso tá errado. A gente não pode fazer isso, né? O que nós precisamos fazer é lutar contra o pecado. Não é assim, não. Lutar contra o pecado não é assim. Olha só, nós temos armas. Deus nos deu armas para lutar contra o pecado. Mas não são luvas de boxe, são a leitura da palavra, jejum e oração. Essas são as armas, as super armas anti-pecado. A leitura da palavra, o jejum e a oração. São as armas anti-pecado. Isso mesmo. Mas agora, diante disso, eu quero falar para vocês de uma pessoa. Olha só, hein? Quem é essa pessoa? Será que você vai saber? Será que vocês vão saber? Então, quem é essa pessoa? Eu vou falar as características dessa pessoa. Vamos ver se vocês sabem. Essa pessoa ofereceu um sacrifício que foi aceito por Deus. Dica número 1. Ofereceu um sacrifício que foi aceito por Deus. Assim como o sacrifício de Abel foi aceito. Mas, dica número 2. Esse sacrifício que essa pessoa ofereceu foi tão perfeito, foi tão maravilhoso, foi tão aceito por Deus, que depois dele nenhum mais sacrifício de animal vai precisar ser oferecido. Quem é essa pessoa? Tempo na tela. Se você respondeu Jesus, você acertou. Isso mesmo, Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Ele entregou a si mesmo para morrer, para pagar pelo meu, pelo seu e pelo seu pecado, pelos nossos pecados numa cruz. E Deus se agradou tanto dele, tanto de Jesus, que deu para ele um nome.
Mas não foi um nome qualquer. É um nome maior do que todo nome. Um nome mais poderoso do que qualquer outro nome, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Deus deu para Jesus todo o poder. E um nome também acima de todo nome, mais poderoso e um nome sagrado. Isso aí, um nome acima de todo nome. Mais poderoso. Não existe nome mais poderoso do que o nome de Jesus. Não existe. E naquele dia, naquela cruz, o que aconteceu, Johan? Jesus morreu. Morreu? Para vencer o quê? O pecado, a morte, as doenças e as dores. Isso mesmo, Jesus morreu naquela cruz para vencer o pecado, a morte, todo o mal. Ok? E o sangue dele que foi derramado naquela cruz, para que serve, Johan? Para nos limpar do Isso pecado. aí. A Bíblia fala que o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, ele nos purifica, nos limpa de todo pecado. Isso mesmo. Mas que pena, Jesus morreu naquela cruz e ele ficou morto, né? Nanina não, tia Não? Lise. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Claro que Jesus não ficou morto. E ele está onde agora? Lá no céu e também no nosso coração. Isso. E ele vai fazer o quê? Nos levar de volta para o céu, que é o nosso verdadeiro lar. Nós estamos aqui só de passagem. Isso mesmo. Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Ele prometeu e o que ele promete, ele Cumpre. Ele cumpre. Ele vai voltar para buscar aqueles que o amam e o obedecem. Então agora eu quero falar com você. Com você mesmo. E com a gente também. Quero falar com todos nós, até comigo mesmo, olha só. Eu quero falar o seguinte, que tem uma oferta que Deus quer de nós. Qual é, Johan? O que Deus quer de nós? Vocês sabem? Deus quer que nós ofertemos o nosso coração. Isso mesmo. O Senhor, Ele quer que nós ofertemos o nosso coração. Então, se você tem sentido esses sentimentos maus como Caim, tem pecado contra Deus e não está conseguindo vencer, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele já venceu tudo isso naquela cruz. E se hoje você chamar Ele para morar no seu coração, Ele pode limpar você de todo pecado. E se você já chamou Jesus para morar no seu coração, mas o seu coração está teimoso, querendo alimentar pecados e pensamentos maus e sentimentos que não agradam a Deus, agindo de forma que Deus não se agrada, use as armas anti-pecado, as super armas anti-pecado. Quais são? O jejum, a oração da palavra de Deus e a Bíblia. Isso, a leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum. Isso mesmo, são as nossas armas anti-pecado. Se você usar elas, eu tenho certeza que Jesus vai te ajudar a vencer cada um desses pecados. Então agora eu quero dizer para você que tem uma oferta que Deus quer de nós. Qual é, Johan, a oferta que o Senhor quer de nós? O nosso coração. Isso. O meu, o seu. Isso mesmo, o Senhor quer que a gente oferte para Ele o nosso coração. Então, olha só, se você tem sentido esses sentimentos que não agradam a Deus, assim como Caim sentiu, e não está conseguindo vencê-los, eu quero dizer para você que Jesus, Ele já venceu todos esses pecados na cruz do Calvário. Eles já estão vencidos. Você só precisa entregar seu coração para Jesus, chamar Ele para morar no seu coração, que Ele pode limpar você de todo o pecado. E se você já chamou Jesus para morar no seu coração, mas o seu coração está teimoso, com sentimentos, pensamentos que não agradam a Deus, assim como a gente viu nessa história, eu quero dizer para você tomar posse das armas anti-pecado, as super armas anti-pecado, que são quais, Johan? A leitura da palavra de Deus, o jejum e a oração. Isso mesmo, a leitura da Bíblia, o jejum e a oração. Com certeza, se você tomar posse dessas armas e lutar com elas, usar elas todos os dias, o Senhor Jesus vai ajudar você a vencer todos esses pecados para a glória dele. Amém? Então agora nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra e pedindo para que o Senhor purifique o nosso coração de todo pecado, porque a gente quer ir para o céu e não receber o salário do pecado, que é a morte. Né, Johan? Você quer orar ou eu oro? O que é melhor? Eu oro. Então, pode ser. Vamos orar então. Vamos fechar os nossos olhos todos juntos. Pode orar, Johan. Senhor Jesus,
Eu te agradeço por essa manhã de domingo, Pai. Senhor, eu te peço para que o Senhor nos ajude a limpar o nosso coração. Se o coração de algum dos primários estiver sujo, Senhor, que tu possas fazer esse primário se arrepender até que ele seja limpo em nome do teu sangue. Amém. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora vem um momento desafiador. O que será que aconteceu no nosso momento desafio mão na massa de hoje? Porque, claro, nós desafiamos uma pessoa para colocar a mão na massa e cumprir uma tarefa. Será que essa pessoa conseguiu cumprir? Chama o nosso quadro Mão na Massa. Johan? Roda aí, tia Amanda, o momento mão na massa. Que legal! Você gostou, Johan? Sim. Eu também achei super legal e vou tentar fazer. E a gente quer desafiar os primários a fazerem também e colocar foto lá no grupo, né, Johan? É Sim. claro, então vocês estão desafiados. E fique esperto, porque a qualquer momento, Alguém qualquer pode momento, ser convocado para o nosso momento mão na massa. Isso mesmo, vocês podem ser desafiados a colocar a mão na massa em quem será que vai ser o próximo desafiado. Fique esperto, fica ligado que pode ser você. Então já fica aí sabidinho, esperando receber a nossa mensagem do desafio, tá bom? E agora, deu nossa hora, agora acabou. Poxa. Pois é. Acabou essa aula, mas a gente se vê em outras aulas, se assim Deus permitir. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Para você que nos visita, venha hoje nos fazer uma visita pessoalmente aqui na Marcas Evangelho. Aqui embaixo está o nosso endereço. Nós vamos ficar muito felizes, né, Ior, de ter você aqui pessoalmente. Vamos ficar muito contentes com isso. E Deus te abençoe e nós nos vemos numa próxima EBD aqui da Marcas Evangelho. Amém? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.